Olá, olá a todos, boa noite para alguns, boa tarde ou bom dia para outros. Estamos em mais um Teológico, amém? E nessa noite vamos falar um pouco sobre escatologia. Você já ouviu falar sobre escatologia? Cláudio, o que seria escatologia? Bom, escatologia é o estudo das últimas coisas. É o estudo que fala sobre as últimas profecias bíblicas, ou seja, profecias do livro de Apocalipse, não apenas de Apocalipse, mas de outros livros aí que tratam, sim, sobre o fim das coisas e sobre a vinda de Cristo, ok? Bom, dentro deste cenário que estamos vivendo hoje na humanidade, dentro deste cenário de pandemia, dentro deste cenário de muitas pessoas morrendo, dentro deste cenário de grandes problemas na política, nós estamos aqui trazendo esse assunto para entendermos um pouquinho o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu já fiz um vídeo falando sobre as profecias de Jesus, já fiz Mateus capítulo 24, já fiz esse vídeo sobre esses acontecimentos, mas vamos aqui falar exatamente sobre os fatos e os acontecimentos e os seus eventos nesses últimos dias, ok? Eu acredito que muitos já ouviram, ou todos já ouviram falar da vinda de Cristo. Muitos já ouviram falar que o mundo acabaria. Muitos já ouviram falar que essa terra será assolada e será destruída. Muitos já ouviram falar, assim, que Jesus viria um dia. E muitos na realidade conhecem esse assunto. Outros já ouviram falar nesse assunto, mas não acreditam. E tem também aqueles que não ouviram, não querem saber deste assunto, ok? Por que nós precisamos saber deste assunto? Eu sabendo e eu entendendo deste assunto, eu vou conseguir me posicionar no dia de hoje, ok? Para esses eventos que virão a acontecer. Poxa, Cláudio, irão acontecer? Irão. Eu quero dar um exemplo para vocês. Este tempo de pandemia que estamos vivendo aqui foi profetizado por Jesus há mais de 2000 anos atrás e está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Muitas e muitas coisas foram profetizadas, já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Por isso, estamos trazendo aqui um pequeno panorama. Primeiramente, será difícil explicar exatamente, detalhadamente, todos os seus eventos, porque nós precisaríamos aqui de umas 3 horas para tratar deste assunto, ok? Mas como eu falei aqui, é um panorama, vamos dar uma passada em cima desses acontecimentos e o que irão acontecer nesses dias, ok? Entenderam? Conseguiram lembrar, conseguiram entender que Jesus vai vir, já ouviram falar? Então vamos tratar dos seus eventos, amém? Primeira coisa, precisamos entender que esse panorama nós vamos falar, nós vamos tratar dele em cima de uma visão chamada visão pré-milenista histórica. Ou seja, essa visão trata e afirma que a igreja passará sim pela grande tribulação. Muitos que estão nos assistindo aí, de repente tem outra visão, porque eu acredito que a maioria da igreja hoje não quer entender e não quer passar pela grande tribulação. Então elas têm outra visão acerca desses acontecimentos. Mas o assunto que eu vou abordar será nessa defesa aqui, que a igreja passará sim pela grande tribulação. Por que tu está detalhando isso aí, Cláudio? Precisamos entender que dentro desse estudo escatológico, nós temos algumas visões que tratam desses eventos. Nós temos aí o amilenismo, nós temos aí o pré-milenismo histórico, que é o que eu vou defender, nós temos o pré-milenismo dispensacionalista, que é aquele que fala que a igreja não passará pela grande tribulação, e nós temos também o pós-milenismo. Então nós temos visões acerca da escatologia que muitas pessoas tratam diferentemente desses acontecimentos, ok? Então eu preciso explicar que dentro desses acontecimentos eu estarei aqui defendendo a visão pré-milenista histórica, ou seja, eu sou um pós-tribulacionista. Amém? Vamos lá. Dentro deste cenário, nós precisamos entender aonde a humanidade se encontra hoje.
biblicamente e escatologicamente. Aonde nós estamos aqui vivendo nos dias de hoje, Cláudio? Qual desse espaço aqui, do começo ao fim, nós estamos vivendo nos dias de hoje? Vamos lá. Primeira coisa, um dos maiores eventos que aconteceu na Terra foi o nascimento de Jesus. Outro tão grande acontecimento foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. E outros grandes acontecimentos, sim, irão acontecer ao longo das décadas, ao longo dos anos, ok? Vamos lá. Nós temos aqui o nascimento de Jesus, temos aqui a sua morte, sua crucificação, e nós temos aqui outro evento, Mateus capítulo 24. O que Mateus capítulo 24, versículo 6, propriamente dito ali, está nos falando? Está nos falando que nós estamos vivendo hoje uma era, um tempo chamado de princípio das dores. Aonde a humanidade se encontra hoje? Neste exato lugar aqui. Mateus capítulo 24, versículo 6, versículo 5, 4, ali já está tratando sobre esses acontecimentos. O que fala lá Mateus capítulo 24? Estando Jesus no Monte das Oliveiras, foi os discípulos até ele e lhes perguntaram: Mestre, diga-nos quando acontecerá as últimas coisas e quais são os sinais da tua vinda e da consumação dos séculos? Quando eles perguntaram a Jesus sobre esses acontecimentos, Jesus tratou já de explicar aos seus discípulos. Jesus fala, versículo 6, nesses últimos tempos vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e epidemias por toda a terra. Mas Jesus vai adiante, Jesus ainda diz, mas não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. E isso é chamado de princípio das dores. Vamos lá. Quando Jesus falou essas palavras aos discípulos, Mateus capítulo 24, nós estamos aqui numa data de mais de 2000 anos atrás. Jesus já havia falado sobre esse dia e esse dia nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ok? Então, a humanidade hoje se encontra neste exato lugar aqui. Estamos vivendo o princípio das dores. Se nós observarmos, grandes eventos vão acontecer ao longo dos anos. E esse tempo já está próximo? Sim, já está próximo. Ok? Bom, Cláudio, depois do princípio de dores, para onde, né, qual o evento que nós vamos passar? Depois do princípio de dores, estaremos passando pela última semana de Daniel, chamada de 70ª semana. Existe uma profecia no livro de Daniel, capítulo 9 ali, capítulo 8, 7, nós já temos esses relatos, profecia das 70 semanas. Foi uma profecia que foi profetizado sobre o povo de Israel e também sobre a igreja nos dias de hoje. E nós estamos vivendo hoje a última semana de Daniel, o último dia, ou melhor, a última semana, os últimos 7 anos, que fala sobre a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 6. Vamos lá. Depois do princípio de dores, nós vamos passar por este evento. O que seria esse evento? Daniel, capítulo 9, versículo 6, fala do anticristo. Eu acredito que muitos já ouviram falar, dentro dos telejornais, ouviram notícias, que é necessário a unificação da moeda, que é necessário que um único governo venha tomar conta de toda a humanidade, porque somente dessa forma as coisas conseguiriam funcionar de uma maneira mais eficaz. Eu acredito que muitos já ouviram, eu ouço falar isso o tempo todo. Se nós ligarmos os telejornais nos dias de hoje, nós vamos entender que grandes governos já estão se preparando, fazendo alianças para que esse dia chegue. Esse dia, que dia, Cláudio? O dia em que um homem se levantará para governar toda a humanidade. O que a Bíblia fala sobre isso? Daniel capítulo 29, Daniel capítulo 9, versículo 26 fala deste homem. E esse homem tratado na Bíblia é chamado de anticristo. Ok? O anticristo, ele se levanta com uma ideia. Primeiramente, ele faz um tratado na humanidade. Ele faz um plano de salvação, vamos dizer assim, ele trata um plano de paz, um plano
onde todos os problemas da terra serão solucionados por ele, e o próprio livro de Daniel fala que ele se levantará com grande lisonja, com um poder eficaz de persuasão. Ele terá sim, vamos dizer assim, dentro da sua manga, a solução, a última carta que estará trazendo solução sobre a humanidade. E esse nome na Bíblia, esse homem na Bíblia é chamado de Anticristo. Então ele se levanta e começa a trabalhar nesse processo aqui, chamado de a última semana de Daniel. Vamos lá. Muitos dizem e muitos chamam este evento de grande tribulação. Não é verdade? Grande tribulação, ela se dá aqui, exatamente no meio. Aqui o anticristo se levanta como um grande governante e trazendo soluções para a humanidade. O que Daniel fala? Daniel fala que ele fará um acerto, ele fará um tratado, ele trará planos de paz. E dentro deste plano de paz, ele fará um tratado de paz durante 7 anos. Vamos colocar entre Israel, Palestina e outros países que estão aí em pé de guerra. Ele trará solução e trará um tratado, um plano de paz durante 7 anos, que seria todo este plano aqui. O que acontece? Trazendo esse plano de paz, ele começa o seu governo, mas na metade da semana, Daniel capítulo 9, versículo 26, já está falando sobre isso, na metade da semana, ele rompe esse tratado. Estamos falando aqui de semanas, mas que nos leva a anos, semana de anos, uma semana, 7 dias. Uma semana, 7 dias. Nós estamos falando de anos, então estamos falando de 7 anos, ok? Na metade da semana, durante 3 anos e meio, o anticristo rompe esse tratado. Vamos lá. Tudo aquilo que ele falou que ia trazer paz para a humanidade, que ia trazer solução para todos os problemas, todo mundo começa a acreditar nele, começam a dar crédito a esse homem, começam a dar crédito a esse governo, mas na metade da semana ele rompe, ele diz agora está rompido. E segundo as escrituras, ele se declara o anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 27 fala, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus fala sobre a abominação da desolação. Neste exato momento aqui, este governante se declara o anticristo e ele deseja ser adorado assim como Deus. O que acontece nesse evento aqui? Esse evento, nós estamos falando aqui do começo da grande tribulação, que se dará 3 anos e meio, também chamado, e nós conhecemos, segundo o livro do Apocalipse, fala sobre 42 meses, e também fala sobre 1260 dias. É esse tempo aqui de 3 anos e meio, final dos 3 anos e meio, dentro do tratado de 7 anos. Então aqui se dará a grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é o anticristo se levantando como governador geral de todas as nações, mas dentro deste levantar como um grande governo, ele se declara o oposto a Cristo. Ou seja, ele vai lutar contra tudo e contra todos que se dizem cristãos. Nesse exato momento aqui, a igreja estará ainda na face da terra. E nesse tempo, o anticristo irá perseguir quem? A igreja. A igreja estará passando por um tempo tão doloroso, tão delicado, que o próprio Jesus falou que nunca houve algo tão grande, tão severo, nem no começo de todas as coisas, e nunca haverá tão pouco. Somente nesta época, somente nesses dias aqui, haverá uma perseguição, haverá uma guerra, haverá pranto, haverá dor, haverá perseguição como nunca se viu. Estamos falando aqui da grande tribulação, ok? Muitas pessoas dizem que não, que Jesus virá no começo dela, mas não é verdade. Jesus virá lá no final da grande tribulação. O que acontece aqui? Dentro dessa perseguição do anticristo
contra a igreja, muitas pessoas serão mortas, segundo a Bíblia, muitas pessoas sofrerão porque creem em Jesus, porque irão sim falar da sua fé em Cristo, muitas pessoas serão perseguidas, muitas pessoas serão judiadas, muitas pessoas passarão por realmente uma grande tribulação. Todos aqueles que professam a fé em Cristo, ok? Dito essas coisas, no finalzinho aqui da grande tribulação, quando a perseguição estiver tão densa, mas tão delicada, tão forte, Jesus vem nas nuvens e aqui sim Jesus vem e leva a sua igreja. Estamos falando aqui da vinda de Cristo nos ares, ok? No final da grande tribulação. Mateus capítulo 29, 24, 29 fala da vinda de Cristo. No final de todas as coisas dentro da grande tribulação, ele vem e leva a sua igreja. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que ao ressoar da última trombeta, Jesus virá do céu e recolherá todos os seus santos. Detalhe, ele está falando da última trombeta. Não é no começo, não é no meio. A última trombeta do qual o apóstolo Paulo está falando ao povo de Coríntio, está falando da grande tribulação, porque a última trombeta está na grande tribulação. Muitos dizem que Jesus virá aqui no começo. Aqui se dará o arrebatamento da igreja. Outros dizem, a visão mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista, acredita que Jesus virá aqui, no meio, quando o anticristo se declarar, sim, o anticristo, quando ele começará, quando ele tratar de anular todo o seu plano de paz. Muitos têm essa visão que Jesus viria aqui. Mas não, Jesus virá exatamente no finalzinho da grande tribulação. Temos vários e vários versículos que falam sobre isso, mas vamos ficar com apenas 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 52, que é o ressoar da última trombeta, Jesus virá no céu e recolherá os seus santos, ok? A última trombeta é dentro da própria grande perseguição, ou seja, dentro da grande tribulação. Ok? Até aí entendidos? Vamos andar. Nesse exato momento, nós temos uma guerra chamada Armagedon. E nessa batalha do Armagedon, Jesus vem, leva a sua igreja e depois que ele arrebata a sua igreja, ele entra em batalha com o anticristo e os seus soldados, seus governantes, exatamente aqui. Nós chamamos essa batalha de Batalha do Armagedon. Acredito que muitos já ouviram falar deste nome. E nesse exato momento desta batalha, a besta e o falso profeta, elas são lançadas no lago de fogo. Neste grande conflito aqui, Jesus vem, arrebata a sua igreja, entra em conflito com Satanás, entra em conflito com a besta, com o falso profeta, com os adoradores da besta, e nesse exato momento ele prende a besta e o falso profeta, ele lança ela no lago de fogo que arde em enxofre, ok? Após esse evento aqui, nós vamos para o milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Apocalipse 20 do primeiro ali. Então vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, será necessário que ele seja solto por um pouco tempo, ok? Vamos lá. A besta e o falso profeta estando já lançadas no lago de fogo, o anjo de Deus vem com a corrente e prende a Satanás, o diabo. E a Bíblia fala aqui que ele prende Satanás por um tempo de 1000 anos. Nós estamos falando aqui de outro evento que a humanidade passará. Estamos falando do milênio. Nesse tempo, Satanás estará preso, e nesse tempo será um tempo
que a Bíblia descreve como 1000 anos. 1000 anos literais aqui na terra, em que Jesus governará aqui na terra. Durante 1000 anos, Satanás estará preso. Não haverá corrupção, não haverá guerras, não haverá fome, não haverá peste, não haverá nenhum tipo de problema, nenhum tipo, né, de situações que vivemos nos dias de hoje. Durante um tempo de 1000 anos. É o próximo passo. Estamos falando do milênio. Mas o que Apocalipse fala? Que no final dos 1000 anos o diabo será solto. Vamos lá. Durante 1000 anos a terra vai seguir funcionando, haverá uma grande reforma aqui na terra, né? A maneira com que as pessoas irão trabalhar, a maneira com que as pessoas irão tratar umas às outras será totalmente diferente do que acontece nos dias de hoje, porque neste tempo de 1000 anos, Satanás estará preso. Então não haverá guerra, não haverá fome, não haverá discussão, não haverá brigas, não haverá essa pandemia que acontece nos dias de hoje, ok? No final dos 1000 anos, exatamente aqui, Satanás será solto novamente. Dentro desses 1000 anos, muitas pessoas, a terra irá se repovoar novamente, ok? E nesse tempo aqui, muitos que nascerem no milênio não conhecerão o erro, não conhecerão o pecado, não conhecerão a guerra. Por quê? Porque Satanás está preso. Mas a Bíblia fala que no final desses 1000 anos é necessário que ele seja solto. Para quê? Ele será solto para corromper as nações. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Satanás será solto e derrotado. Quando, pois, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Vamos lá. Quando ele será solto aqui, ele travará uma guerra nesse exato momento aqui, chamado de Gog e Magog. É a batalha final. Vamos lá. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desta é como a areia do mar. E marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Então descerá fogo do céu e os consumirá. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não somente a besta, mas também o falso profeta e todos aqueles que adoraram a besta, e serão atormentados dia e noite por séculos dos séculos. Vamos lá. Nesse exato momento aqui, Satanás é solto, então ele corrompe toda a humanidade que cresceu nesse tempo de 1000 anos. Quando ele é solto, ele trava uma batalha contra os santos que estão exatamente aqui no milênio. Ele trava uma batalha contra o próprio Cristo. E a Bíblia está falando que nesse exato momento, essa batalha é chamada de Gog e Magog. Nesse exato momento, desce fogo do céu e consome a todos. Deus manda fogo do céu, consome a Satanás e todos aqueles que Satanás conseguiu corromper. E nesse exato momento, Satanás, o diabo, é lançado no lago de fogo. Ok? Aqui, somente aqui, ele é lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Ok? Vamos lá. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 13. Vamos ver o que acontece lá. Mateus capítulo 20, versículo 13. Deu o mar os seus mortos, versículo 11, vamos lá. Vi um grande trono branco. Após essa batalha do Gog e Magog, onde o diabo é lançado no lago de fogo, o apóstolo João, dentro daquelas visões do Apocalipse, vê um grande trono. Vamos lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 11.
Vi um grande trono e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros, e ainda o último livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os seus mortos e todos aqueles que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Vamos lá. Depois da última batalha, Gog e Magog, o apóstolo João viu um grande trono branco e livros seriam abertos e um livro chamado o livro da vida. Ok? Esse livro foi aberto. Então, nesse exato momento, a morte deu os seus mortos, o mar entregou os seus mortos, as trevas que detinham os seus mortos, tudo foi entregue nesse exato momento aqui. Estamos falando da segunda ressurreição. E quando João vê este trono branco, ele vê livros e também o grande livro da vida, ele fala que todos foram julgados, que todos aqueles que tiveram a marca da besta, todos aqueles que morreram e não acreditando em Cristo, nesse exato momento vão ressuscitar. Nesse exato momento, nós chamamos aqui, a Bíblia fala, da segunda ressurreição, ok? Nesse exato momento, o grande rei que estará no trono abrirá livros. Todas as pessoas terão seus livros, ou seja, a sua história de vida aqui na terra. E também se abrirá um livro, ou seja, o livro da vida. E todos aqui serão julgados segundo as suas obras. E Apocalipse fala aqui que aquele que não estiver escrito no livro da vida, esse será lançado no fogo e enxofre. Ok? Apocalipse capítulo 20, versículo 13, está falando aqui então da segunda ressurreição. Ok? Bom, passando esse evento do grande trono, vamos dizer assim, do julgamento do grande trono, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, nós vamos para o último evento, chamado de novos céus e nova terra. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21. Novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus para os homens, e Deus habitará com eles. Amém? Estamos falando aqui então do último evento, estamos falando aqui da grande Jerusalém que desce do céu. Só para nós deixarmos uma deixa aqui, muitos acreditam que irão viver e morar no céu. Na realidade, não. Na realidade, a grande Jerusalém desce até a terra e todos estarão com Cristo na terra, reinando com Cristo na terra. Ok? Esse seria então os grandes eventos desse estudo chamado escatológico. Esses seriam os grandes eventos das últimas coisas, seria o tempo de cada um neste evento. Tudo isso acontecerá em breve, segundo as Escrituras. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco. O assunto ele é complexo. Ele tem muitos detalhes aqui, sim tem, mas como eu disse no começo, nós precisamos entender esses acontecimentos. Eu entendendo sobre a vinda de Cristo, eu entendendo sobre a sua manifestação pela segunda vez, eu vou poder me posicionar hoje, ok? Porque para eu ser salvo, para eu estar exatamente aqui, sendo arrebatado aqui
com Cristo, eu preciso me posicionar hoje. Eu não posso contar, eu não posso esperar que eu vá passar pela segunda ressurreição, que é exatamente aqui, embaixo do trono. Todos aqueles que tiverem a sua ressurreição aqui serão julgados, e depois de julgados serão lançados no lago de fogo, que é conhecido como segunda morte, ok? Então, para eu ter a minha partida com Cristo aqui no arrebatamento, eu preciso me posicionar hoje. Eu preciso entender sobre a vinda de Cristo hoje. Eu preciso entender sobre o plano de salvação, ok? Precisamos entender sobre o plano que Deus tem para salvar a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Um grande abraço a todos aí, espero que todos tenham gostado. Deixarei um pouquinho aqui o quadro para vocês tirarem um print dele e busquem a Deus, ok? Para que nesse grande dia nós venhamos a estar com Ele nas alturas. Amém?